Olá, minha gente, professor Marco Domingues chegando de novo com o segundo vídeo desse capítulo 1. A gente vai falar agora nesse momento sobre os modelos arquiteturais, né, que a gente vai trabalhar com modelos em camadas e modelo cliente-servidor aqui nesse nosso componente, e a gente vai começar a ver algumas características desses modelos arquiteturais. Bom, inicialmente, o que é um modelo arquitetural? Que é aquela estrutura, né, que a gente vai definir cada um dos componentes. Esses componentes eles vão ser especificados, podem ser especificados separadamente, cada um fazendo, replicando ou fazendo uma função diferente, né? Às vezes a gente vai colocar aí componentes redundantes para garantir algumas características do sistema de operação, dos sistemas distribuídos. Perdão. Esses componentes eles estão espalhados pela rede, né? Eles podem, obviamente, ficar em mais de um computador e alguns computadores podem portar mais de um desses componentes, né? Aí depende de como a gente vai definir essa arquitetura. Esses componentes eles se interrelacionam, passando mensagens, né? E dividindo as responsabilidades do nosso sistema. Então a gente vai produzir alguns desses componentes, né? E a condição ideal é que eles possam dividir essas responsabilidades desse sistema. Bom, no caso do modelo arquitetural de sistemas distribuídos, a gente vai trabalhar o conceito de processos, né? E esses processos, eles vão exercer papéis, né? Eles vão exercer funções. Então, em resumo, no nosso caso do sistema distribuído, nosso modelo arquitetural, nós vamos construir processos, né? Esses processos, esses componentes, eles vão estar distribuídos e cada um desses processos vai ter uma função ou mais funções, e essas funções ainda podem ser replicadas para garantir um certo grau de redundância do nosso sistema. Nesse componente aqui a gente vai trabalhar com arquitetura em camadas e também logo no começo, quando a gente estiver programando com socket, a gente basicamente vai trabalhar com um modelo cliente-servidor, né? De pergunta e resposta. E a ideia básica de a gente trabalhar com as arquiteturas é a gente reduzir um problema complexo em pequenos pedaços, né? E aí, dividindo em camadas, né? Em pequenos pedaços, a gente consegue resolver problemas grandes através do conjunto desses componentes. Então, esses componentes eles vão se dividir em camadas, e essas camadas vão prover serviços para as camadas superiores. Basicamente assim como nessa figura. A camada N mais 1, né, ela usa serviços da camada N. Né, e, por consequência, a camada de baixo usa serviços da camada inferior. Né. Esse modelo é muito utilizado. Exemplos da utilização desse modelo de camada o modelo de referência OSI, né, e suas 7 camadas, e a gente também tem aquela imagem, né, tradicional de entendimento dos sistemas operacionais, onde a gente tem um hardware no mais baixo nível, envolvido aí por uma camada de sistema operacional, e os nossos aplicativos ou utilitários, né, para que o usuário ele tenha contato e seja servido por essa máquina. Dentro ainda desse contexto de arquitetura de sistemas distribuídos em camadas, boa parte da complexidade, né, dos sistemas distribuídos, por exemplo, múltiplos sistemas operacionais, tipos diferentes de computadores, desenvolvedores diferentes, arquiteturas de computadores diferentes, a gente consegue, né, dar um certo nível de transparência aplicando uma camada. E essa camada ela vai fazer a interface entre a aplicação do usuário e essa complexidade. A essa camada deu-se o nome de middleware. Né? Hoje a gente utiliza em outros contextos a palavra middleware, mas basicamente para sistemas distribuídos é essa a ideia. Então esse middleware ele vai facilitar muito o trabalho do programador, porque ele vai abstrair uma série de complexidades que estão na base dos sistemas distribuídos. Né? Por exemplo, um caso típico é o RMI, que a gente vai ver também nos capítulos desse componente. Já no modelo cliente-servidor, o modelo básico que a gente vai trabalhar, a gente tem, inicialmente, né, endereçamentos para os clientes e para os servidores,
Esses clientes, eles consomem recursos, né? E os servidores provêm esses recursos tanto para clientes como para outros servidores, né? Trabalhando no modelo de pergunta e resposta. Então, nossos primeiros problemas aí vão trabalhar nesse contexto, né? A gente vai endereçar essas máquinas com o endereço IP, a gente vai atribuir também uma porta de comunicação para identificar essa aplicação, e a partir daí a gente vai fazer os nossos aplicativos nesse modelo cliente-servidor logo no início do nosso componente. Uma variante do modelo cliente-servidor é o que a gente chama de código móvel, né? Já tem alguns anos, mais de 20 anos, que a gente utiliza, né? Hoje não utiliza mais tanto, né? Mas foi um avanço nesse modelo cliente-servidor, que é o código móvel, né? Então, por um exemplo típico são as applets, que são enviadas para o cliente para que o cliente execute localmente, né? Falando um pouco sobre os requisitos de projeto, né? No caso do componente aqui, a gente vai tentar atingir, né, parte desses requisitos, sobretudo fazendo a distribuição desses meus processos, né, desses meus recursos pela rede. Nesse contexto agora de ambiente virtual, a gente talvez tenha que abstrair alguma complexidade de rede, fazendo com que os nossos processos trabalhem em instâncias diferentes, mas no mesmo computador. A gente vai definir isso. Outro requisito importante é o desempenho, né? No caso do componente, isso não é uma preocupação da gente, né? Nossos sistemas eles não vão trabalhar em produção, né? Eles vão ser produtos experimentais. Então, esse tempo de resposta, o poder de processamento dos computadores, o balanceamento de carga, a não ser quando a gente tenha o interesse em solucionar esse tipo de problema. Mas, em linhas gerais, no componente, a gente não vai se preocupar com o desempenho. Mas, adaptabilidade dos nossos sistemas é uma questão importante, né? Confiabilidade e segurança também. Então, como é que o sistema vai se comportar, né, quando eu inserir novos requisitos, né, novos recursos, né? Como é que ele vai se comportar quando houver mais demanda para esses serviços, né? O sistema ele de fato está fazendo aquilo que ele foi projetado, né? O acesso ele é também confiável, né? As pessoas estão autorizadas e os dados eles conseguem ser, as informações, as mensagens conseguem trafegar com segurança, né? Entre origem e destino, são requisitos importantes dos nossos projetos. Outra ideia interessante, né, para melhorar a performance é utilizar caching, né, e replicação. Replicação de serviços, né, aquele que estiver mais próximo vai fornecer o serviço. A gente vai simular em alguns problemas esse tipo de característica desse requisito de projetos de sistemas distribuídos. Algumas questões que aumentam a confiabilidade nos sistemas de informação, né? Então, se o sistema ele é seguro, correto e tolerante a falhas, a gente, obviamente, aumenta diretamente a confiança. Então, fazer o que ele se propõe, né? Poder tratar essas falhas e o sistema continuar disponível e garantir tanto o acesso quanto a qualidade da informação que a gente está utilizando, né? E quando a gente está falando aqui de tolerância a falhas, né, uma das técnicas, isso aí também, esse é um dos pontos que a gente vai reproduzir aqui nos nossos problemas, né, uma das técnicas para a gente garantir tolerância a falhas é a redundância de serviços, né, a multiplicidade de serviços, né. E para garantir a segurança, né, a gente precisa garantir que os nossos sistemas eles consigam manter o que a gente chama de dados sensíveis, né? Ou seja, as pessoas que têm acesso são de fato aquelas pessoas que estão relacionadas para ter acesso àquela informação. E é isso. A gente, no próximo vídeo, vai começar a trabalhar uma estrutura cliente-servidor, programando com sockets, né? No nível bem baixo, e a gente vai entender e conseguir resolver alguns problemas baseados nessa arquitetura cliente-servidor. Até a próxima.